Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao DatumCast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e com uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem divide essa mesa hoje comigo é a minha colega Account Manager, Márcia Carneiro. Oi, Márcia, como é que tu chega aqui hoje? Oi, Paulinha, obrigada. Então, gente, tô super feliz por estar aqui de novo em mais um episódio. Oba. E tô bem empolgada e feliz em receber o Diego. Obrigada. A Márcia não se segura, gente. Ela foi logo dando spoiler, mas tudo bem, ele merece. Ele merece. Ele merece. A gente pode dizer que o nosso convidado, ele tá assim num relacionamento estável. Muito. Não é mesmo? Já são 16 anos de Unimed, aqui na Unimed Porto Alegre. Isso aí. Onde ele começou como estagiário e vem fazendo a carreira dele por lá, é claro que com muita dedicação, e ele vai contar pra gente essa história com certeza. Hoje ele é coordenador de produtos digitais e já tem uma equipe para chamar de sua. Ele é um profissional que a gente pode dizer assim, ó, para lá de responsável. Ele conseguiu encontrar o equilíbrio entre o conservadorismo e a inovação tecnológica, o que é bastante importante na área que ele atua, né, na área da saúde, afinal de contas. Então, muito obrigada, Diego Adam, por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo ao Inspiração. Legal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje com vocês, boa noite, espero que seja bacana o nosso papo. Mas com certeza vai ser, a gente tá super curiosa aqui, tem muita pergunta, né, Marcita, bora lá. Muita coisa. Então, Diego, bom, te conheço profissionalmente, né, quero te agradecer novamente por estar aqui com a gente hoje e compartilhando a tua trajetória. Eu agradeço. Mas eu te conheço profissionalmente, a gente quer saber, todo mundo quer saber como que atua fora da Unimed. É importante, né? A vida pessoal com a profissional é muito importante. Com certeza, o equilíbrio de tudo, né? O equilíbrio de tudo. Então, gosto muito de... Eu sou um cara muito caseiro, né? Gosto muito de ficar em casa com a família. Tenho alguns hobbies. Um dos meus hobbies é fazer um bom churrasco, né? Como um bom gaúcho. É fazer um bom churrasco. Bom, tenho uma filha pequena. Tem 1 ano e 8 meses, né? Minha inspiração e tô agora começando essa vida de pai há um pouco tempo, 1 ano e meio, não é? Qual que é o nome dela, Diego? Helena. Ah, que lindo. Lindo. Uma figura. E com a nossa rotina de trabalho pesada, assim, tem sido um desafio, mas a gente tá saindo bem, né? Tanto eu quanto a minha esposa. E tudo dando certo. É isso. Gosto de futebol, colorado fanático. Olha, Tamo juntos também. Se encontraram. A Jéssica, se estivesse aqui hoje na gravação, já gritava. Exatamente. Joguei muito já, e aí hoje parei um pouco com futebol, gosto de acompanhar, né? Mas jogo muito beach tênis, então meu esporte hoje é jogar um beach tênis. E é isso. Minha vida pessoal é isso. Pra mim, principalmente, eu tô com a família, né? Sim, esse é o mais importante. Isso aí. Diego, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória na Unimed, então. Vamos começar pelo começo, né? São 16 anos, afinal de contas, né? Deve ter bastante coisa, mas... Sim. Uma pincelada aí. Hoje tu tá na área de sistemas, né? Mas a gente entende que não foi sempre assim. Não. Então nos conta um pouquinho. Como que tudo isso começou, enfim, desde que tu era estagiário. Eu acho que tem vários momentos aí importantes, pontos de virada pra ti. Tem vários marcos, né? Eu vou dar uma pincelada rápida, porque 16 anos, senão a gente ia sair daqui amanhã. Mas eu comecei como estagiário, né, no Helpdesk, e foi um momento bem importante, porque no Helpdesk se pega tudo, né? De tudo chega por ali, né? O ponto de partida Suporte. de tudo é ali. E com pouco tempo de casa, acho que eu tinha 2 ou 3 meses, eu fui alocado a trabalhar numa área presencial, dentro de uma área de negócio, que é os postos de coleta e de imagem que a gente tem hoje na Unimed Porto Alegre. E aí eu fiquei responsável pela infraestrutura desses locais, né? E quantos anos tu tinha na época? Bom, vamos fazer as contas. 16 anos menos 39. Sim. Eu sou de humanas. 23 anos, isso. A gente tem a mesma idade. 23 tu também, anos. né? 37. Eu trabalhei na Justiça Federal antes, né? Passei por outros locais antes, mas a minha carreira mesmo foi toda consolidada na Unimed Porto Alegre. E fiquei nessa unidade, né, representando a TI, fazendo um trabalho por lá, mais linkado à infraestrutura.
E não ficava só na infra, eu explorava um pouco mais, eu conhecia um pouco mais do sistema, aprendi muito do negócio, mas eu era a pessoa responsável pela TI dentro da unidade, né? Isso era bem importante. E uma baita responsabilidade pro, querendo, um menino de 23 anos, iniciando, né? Enfim. Exato. E aí, aprendi bastante coisa. Várias outras unidades foram abertas no tempo que eu estava lá, que eu também me tornei responsável, né? Por cuidar, por acompanhar. E nisso, acho que depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui efetivo. Então, eu saí de estagiário, fui efetivo. Depois da efetivação, acho que eu fiquei mais uns 2 ou 3 anos como infraestrutura nessas unidades. E como eu passei a conhecer muito do negócio dessas unidades, a parte de laboratório, oncologia, imagem, e comecei a conhecer mais o sistema que rodava nessas unidades. O gerente de sistema, Diego, o que tu acha? Vem pra cá, o que tu pensa sobre isso? Tu quer construir tua carreira na infra? Tu quer ir pra parte de sistemas? O que tu pensa sobre isso? E eu gostava muito, assim, da parte de sistemas, sabe? E eu sentia isso, né? E aí eu aceitei a proposta e fui desbravar. Então, depois que eu fui para a área de sistemas, eu fiquei responsável por esses sistemas e por mais alguns, na época. Sistemas importantes também da cooperativa. E aí eu fui, né? Fazendo um resumo rápido, assim. Passei de analista júnior para pleno, para sênior. Depois eu fui para uma posição de consultor. E aí, durante essa estrada, teve vários projetos importantes, né? Que a gente entregou. Sim. Estratégicos para a cooperativa, projetos táticos, enfim. E feito isso, em 2022 eu recebi o convite de ser coordenador do time de produtos digitais, né? Então, hoje, meu time atende alguns dos principais sistemas da Unimed Porto Alegre. São sistemas bem críticos hoje para a operação. Então, minha carreira se passou... É uma estrada de 16 anos. Sim. Passei por muita gente, passei por muitos gestores, né? Superintendentes, gerentes, líderes, coordenadores, que me auxiliaram e me ajudaram muito nessa trajetória. E sigo aí hoje tentando repassar um pouquinho para minha equipe, que eu aprendi. Com certeza. Isso que eu queria te perguntar, enfim, toda essa trajetória, né? Tu teve alguma pessoa em especial, não precisa falar o nome se não puder, mas que te deu inspiração, te inspirou, foi um mentor para ti, enfim, te trouxe insights. Tem, sim. Para tu subir. Posso até falar um nome assim e mandar um abraço já para essas duas pessoas. Tive o Antônio Pires, que foi o superintendente de TI na época. Ele participou muito desse meu crescimento na Unimed Porto Alegre, então ele me colocou muito desafio também, né? Alguns projetos bem críticos, acreditou muito em mim, então... E é um cara que eu sempre tive uma inspiração pela forma de liderar, sabe? Pela forma de gerir a equipe. Tem aquele momento, né, que tem que ser um pouco mais firme, tem um momento que tem que ser um pouco mais, né, paizão, assim, mas eu, como gestor, assim, eu acho que ele engloba tudo, assim, é um exemplo. Bacana. E a Cristiane Gonçalves também, que é a superintendente da área de próprios hoje, na época ela era gerente, né, no caso, e cresci muito com ela, assim, e conheci muito por causa dela também, ela me inspirou muito pela forma de liderar. Ela tem uma responsabilidade muito grande nas costas também. Todos os serviços próprios da Unimed Porto Alegre estão com ela, na gestão dela. E é isso. Foi bem importante esse contato com os dois, me ajudaram muito. Sim, te apoiaram, né? Muito. Bacana. Bom, tu trouxe então, né, essa virada de chave ali de consultor para gestor. Como que tem sido esse desafio hoje para ti? Quais são os teus principais desafios nesse papel hoje, como gestor? Como que é para inspirar, né, esse time também a se desenvolver? O que é legal, assim, eu tive do outro lado, né? Eu passei pelo outro lado e eu sei as dificuldades, eu sei como é que é o dia a dia, eu sei o desgaste que é, eu sei a responsabilidade que é também. Então, conhecendo muito o outro lado, eu consigo fazer uma gestão, né, das pessoas que estão hoje no time. Claro que isso é uma parte, né, o conhecimento técnico, mas o conhecimento técnico aliado com a gestão de pessoas é muito importante. Então, eu acho que desde a minha época de consultor, eu já fazia uma gestão de um time, e de lá para cá eu venho me aprimorando também na gestão de pessoas, e hoje acredito que a gente tem um time bem forte, bem unido, e que legal. Estamos fazendo bastante entrega bacana lá para a Unimed Porto Alegre. Sim, time colaborativo. Muito. Show.
A gente está falando sobre gestão, né? Liderar pessoas, e eu queria entender como é o desafio de liderar dentro de um segmento, né? E de uma área que você está, principalmente, onde você está olhando para produtos que são produtos críticos para a companhia. Você precisa manejar diferentes perfis de clientes, né? Sim. O cliente, o usuário, né? Me Perfeito. corrige, por favor, Perfeito. o usuário ali, né? O cliente da Unimed, mas também o médico, né? Cooperado, que vai usar o sistema e tudo mais. Você precisa estar com um olhar muito aberto para ver, né? O trajeto a experiência de todos esses perfis de clientes, liderar a equipe em cima disso, mas ao mesmo tempo reservar um tempo talvez para inovação, né? Tem aquela, como é que é a teoria que ficou muito conhecida pelo Google e tal dos 20%, né? Sim, sim. Não sei se dá para ser tão matemático, mas divide um pouquinho com a gente como é isso. É uma responsabilidade grande. A gente tem hoje, como é que a gente trata, assim, o que tu falou é bem nessa linha mesmo. A gente tem o usuário, né, da área de negócio, para qual a gente responde. Então, ali dentro a gente tem hoje superintendências, a gente tem áreas como contabilidade, financeiro, área de próprios, RH, enfim. E nessas áreas a gente tem usuários-chaves, então são pessoas designadas com uma visão sistêmica um pouco maior, que a gente consegue ter um contato com elas para combinar projetos, alinhar melhorias, enfim, tocar o dia a dia. É muito bacana, assim, a estrutura que a gente criou. Sim, cada um assim. é responsável pela sua área. Cada um é responsável pela sua interage área. ali com vocês. Isso aí. Então, a gente tem o usuário, área de negócio. A gente tem o usuário médico cooperado mesmo. Então, hoje a gente tem mais de 6 mil médicos cooperados. Poxa. Que demandam pra gente. São donos da cooperativa, né? Sim. E a gente tem, que daí a gente chama de cliente, que é o nosso usuário final da ponta, que é o cliente que tem Somos o plano nós. da Unimed. São vocês, exato. Então, a gente costuma fazer entrelaçar isso muito forte, pensando sempre em segurança e inovação, para a gente fazer uma entrega assertiva. Não só olhando para os nossos processos internos, mas também focando no produto final, que é para o nosso cliente lá na ponta. Não, e assim, com todos esses clientes que tu precisa atender, né? Perfis diferentes, números grandes, como você trouxe, não dá para errar. Mas quando a gente inova, a gente precisa ter espaço para isso, né, Diego? Porque não existe certeza na inovação, né? Se fosse certo, não era novo. Existe tentativa. Como é que fica o coraçãozinho? O teu e dos teus líderes, principalmente. Na mão. Mas a gente tem lidado muito bem com isso, assim. Claro, né? São anos de trabalho, né? Tanto da Cristiane Gonçalves, que eu comentei, dei o nome dela, do Antônio, do nosso superintendente atual, do Cristiano, da própria diretoria. Eu acho que tem que ter sempre o meio termo entre inovação e conservadorismo, sabe? Eu acho que o meio termo dos dois é o que faz uma entrega bacana no final. Quando o paciente ele vai numa área para fazer um exame de sangue, para fazer um exame de imagem, ou até um tratamento oncológico, não é a mesma coisa que tu tá indo no aeroporto fazer um check-in para tu ir viajar, para curtir umas férias com a tua família. Sim. Né? Não é tu ir no McDonald's para fazer um lanche, é diferente, entendeu? Ele tá ali por algum motivo. Então a gente costuma aliar inovação com a conservação, assim, com ser um pouco mais conservador. E isso é bacana porque é um processo muito importante da área de negócio ter isso em mente, sabe? E isso eu sinto que a área de negócio virou bastante com o tempo, de um tempo para cá. Por um trabalho deles, por um trabalho da própria Unimed Porto Alegre em focar em inovação, palestras, eventos e sempre trazer isso, programas dentro da Unimed Porto Alegre que leva para a inovação, então muda o mindset das pessoas, né? muda a cultura, né? Nós como TI, a gente também tem que ter isso na veia. Sim. Então a gente tenta fazer esse conjunto para ter uma entrega importante, mas principalmente com segurança para não frustrar o nosso cliente final. Não, porque assim, até você citou 2 exemplos de situação onde a tecnologia ela vai ser importante ali, né? E que são distintos. Mas sabe que uma vez eu assistindo uma palestra aqui, eu digo aqui, foi aqui em Porto Alegre, o Sol Summit, se falou bastante sobre isso, que o usuário, ele tá buscando em segmentos diferentes, a mesma experiência que ele tem num outro segmento, tá? Vou dar um exemplo. Então, tipo assim, a gente se acostumou a dar 5 estrelas no Uber. Então, quando a gente usa o nosso aplicativo do banco, opa, quero dar 5 estrelas também.
Verdade. Sim, quero avaliar também. Quero avaliar, sei quero lá. ter uma experiência Ou boa. assim, eu me acostumei a fazer check-in quando eu vou viajar usando um totem. Não. Então eu chego para fazer um exame médico, eu quero usar um totem também. Né? E no caso dessas palestras que eu acompanhei, falando muito da dificuldade dos negócios, de ter que, assim, realmente sair da caixa, assim, do segmento e falar assim, opa, não é porque eu sou um banco que eu não posso olhar para iFood ou para o Uber como eles estão trabalhando a experiência do cliente. Eu acho que isso tem um super gancho com a experiência que vocês fizeram aqui na Unimed, né, na Carlos Gomes, eu falei que já sou cliente e vivencio isso sempre quando eu vou lá, é justamente a questão do totem, né, é um exemplo disso, de você ter que, poxa, não, peraí, como que é no aeroporto? Eu preciso trazer para o meu negócio, né? Perfeito. A unidade de Carlos Gomes, assim, é um marco, eu vejo como um marco, assim, para a Unimed de inovação, sabe? Era um projeto estratégico na época e a gente já tinha várias unidades da Unimed num modelo, num padrão, que tu chegava lá, tirava uma ficha, esperava ser chamado, era chamado, ia para parte de imagem ou para coleta, era atendido, né? E tudo certo. Atendimento ok, né? Nada de errado. Mas quando a gente começou o projeto da Carlos Gomes, tinha ali algo em especial. E a Unimed investiu muito nisso. Não, na unidade de Carlos Gomes a gente quer que seja diferente. Mas não só a tecnologia, tudo. Tudo. Desde o mobiliário até a experiência do cliente lá dentro. Então a gente conversou muito sobre isso. Foram várias mãos que construíram aquele projeto. É um projeto bem bacana, assim, bem audacioso na época. E eu lembro que a gente desenhava o projeto, ia para a mesa do diretor de próprios na época, Dr. Gustavo, um abraço, depois tu escutar. E acho que a gente foi e voltou umas 4 vezes, assim, 4, 5 vezes. E a gente chegava lá, apresentava, a gente pensou nisso aqui. Daí ele fazia a provocação, tá, mas e por que parou aqui? Por que a gente não pode ir um pouquinho mais? Ah, doutor, porque isso tem uma questão que tem que ter o papel. Não. Isso aqui a gente não precisa ter o papel. Isso aqui a gente faz de uma forma diferente. Vamos tentar de novo. Então a gente foi, acho que umas 4 ou 5 vezes lá, bateu na porta dele, até que na 4ª ou 5ª vez ele fechou. Ele disse, não, agora sim. Agora é um projeto que vai dar resultado, que vai ser diferente. É um projeto que trouxe várias facilidades e experiência para o nosso cliente hoje, quando ele vai lá. E é o que eu falei antes, né? Para tu inovar num aeroporto, numa lancheria, não vou dizer que é mais fácil, tá? Mas o público daquele momento e a forma... Tá menos sensível. Exatamente. Então, a gente teve muita parceria da área de negócio com relação a isso. Eles foram super importantes no projeto. Sim, vocês trabalharam juntos. Exatamente. Juntos o tempo inteiro, assim. Foi um projeto de mais ou menos uns 8 meses. E a gente sempre tem uma fala assim, melhor feito que perfeito, né? O perfeito a gente chega lá, né? Mas o feito a gente tem que fazer agora para ver se vai dar certo ou não. Então tem algumas manhas ou daqui a pouco uma cancha que a gente tem maior na área de tecnologia que a gente consegue fazer para que o impacto, se der problema na ponta, não seja tão grande. Então, se a gente vai fazer isso aqui, vamos fazer um parâmetro. Se deu problema no outro dia de manhã, depois de 5 minutos a gente desativa e volta ao fluxo normal. Sabe? Essas combinações a gente alinha muito com a área antes e principalmente uma contingência. Se der problema, o que a gente vai fazer? Tem que ter um backup. A gente tem que ter um backup. Então, aquele projeto ele foi muito desafiador porque a nossa ideia dele era receber o cliente no totem, com que ele fizesse todo o processo dele no totem e fosse direto para a sala de coleta. Só que para ele ir para a sala de coleta, muita coisa tem que estar ok na vida dele dentro da Unimed. Então, será que ele está no preparo de exame correto para fazer aqueles exames que ele tem para fazer? Tempo de jejum, medicação. Tem um checklist para ele poder seguir. É um checklist. A situação financeira dele está ok com a Unimed Porto Alegre. Enfim, tem N regras e pensos ali por dentro daquele totem que a gente fez para proporcionar para o cliente uma experiência que ele não aguarde mais 40, 50 minutos numa fila de espera. Para que ele chegue ali em 5 minutos, ele vá direto para a coleta para fazer o exame de laboratório. Não, e faz toda a diferença. Belo case. Até me arrepia, assim, de falar desse projeto, porque participei muito ativamente dele. E foi uma virada de chave lá, e foi um projeto muito importante, porque amigos meus, familiares e pessoas que
eu conheço, enfim, Diego, é um projeto muito legal, eu vou lá, eu usei, em 10 minutos eu fiz meu exame e fui embora, como isso pode e tal. E até concorrentes indo lá e tirando foto e fazendo vídeo pra, né, ver como funciona o processo. Sim, pra entender o modelo. É uma referência. É uma referência. A gente tem a parte de vacinas lá também, e a gente colocou óculos de reconhecimento, de realidade virtual. E é importante porque, vai as crianças lá para fazer uma vacina e até para coleta também. E a gente fez um filmezinho da Unimed ali no fundo do mar, e a criança olha e tal, e aplica e tudo certo, nem sente. Dá uma descontraída. É diferente lá. Eu recomendo quem não conhece, dar um pulo lá que é bacana. Agora a gente espera por mais modelos assim. Sim, não, com certeza. A 24, a unidade da 24 de outubro ali, a gente tinha uma unidade na Olavo Barreto Viana, lá do Shopping Moinhos. Sim. E agora a gente abriu uma, onde era um prédio de uma outra empresa, ali bem na esquina ali da 24. Já nesse modelo da Carlos Gomes. Já nesse formato. Sim, é a referência agora. O que abrir, vai abrir nesse formato. Aos pouquinhos a gente tá indo pro resto das unidades. Porque a gente viu que deu muito certo, assim. O tempo de espera do cliente, a satisfação dele de sair de lá, com o exame feito, tudo certo, é o que a gente esperava. E deu certo. Sim, foi sucesso. Foi sucesso. Então, Diego, bom, né? 16 anos, tu deve ter altos e baixos, né? Sim. Nessa trajetória. E eu queria que tu compartilhasse com a gente algum momento de crise que tu teve, enfim, pode ser tua, pode ser do time. Como que tu superou, né? O que tu fez pra conseguir, enfim, sair, né, desse momento difícil? 16 anos, né? Não dá pra ter só case de sucesso, não são né? só flores, né? Conta a verdade pra gente. Contar a verdade. Não são só flores. A gente teve um episódio, assim, bem marcante, que foi um incêndio no nosso data center, né? Coisinha pouca. Coisinha pouca, Meu Deus, muito tranquilo, assim. E o data center, ele era do Inter também, da Auxiliadora Predial de outras empresas e da Unimed Porto Alegre. E a gente tava numa reunião com o nosso superintendente, isso era final do dia, acho que era umas 4:30 da tarde, 5 da tarde, e era parecido essa mesa, assim, tinha televisão, e na televisão da sala de reuniões tem um monitoramento. Então a gente monitora todos os links de rede, banco de dados, aplicação, e a gente vai monitorando por ali, para ver o que tá no ar, para ver o que caiu e tal. Sim. Beleza. A reunião acontecendo, tudo certo, e aí começou a vermelhar aquela tela. E começou a vermelhar, e isso aqui tá fora, e isso tá fora, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí a gente tentou entrar em contato com o pessoal da locação lá no prédio e não conseguimos. E aí o nosso gerente de infraestrutura na época foi até o local e aí ele nos ligou. E aí ele falou, eu tô aqui e teve um incêndio e afetou todos os data centers das empresas que estão aqui. Então a gente já viu que o problema ia longe, né? Não ia ser solucionado naquela noite. E aí, nesses momentos que a gente começa a ver, assim, o quanto é importante uma questão de backup, o quanto é importante a gente ter o nosso ambiente 100% de contingência para caso aconteça esse tipo de coisa. Principalmente na saúde, né? A gente tem questões, por exemplo, de pacientes que fazem exame de laboratório, que o tempo da amostra, ele tem um tempo de validade, né? Sim. E, se ficar muito tempo fora, sem processar... Perde a amostra, tem que ir lá e fazer de novo. É recoleta. Hoje eu vou te dizer, hoje eu acho que a gente já está em torno de processando 450 mil exames mês. Por aí, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, enfim. Mas é mais ou menos isso. Então, o público é muito grande. E a gente também tem parceria com hospitais, que a gente produz, né? Processa exames de alguns hospitais. Sim. Então, a operação é muito crítica. E naquele momento, assim, a gente... eu acho que daquele momento pra frente, em uma semana correndo, né, daquele dia, uma semana pra frente, eu acho que eu dormi ao todo 8 horas, 10 horas, né, foi uma loucura, um caos, assim, porque pacientes em tratamento oncológico, né, a gente tem pronto atendimento também, que é super importante lá, e atende a parte lá, em Canoas, enfim, e nesse momento, assim, a gente aí veio a figura do Antônio, que participou, que estava naquele momento como superintendente, né, e reuniu todos os gestores na época e a gente foi pro quadro. A gente pegou a caneta e a gente foi pro quadro. E aí a gente começou a organizar como é que seria a subida, né, dos serviços conforme ordem de prioridade. O que é mais prioritário, sabe? Não, claro, não desmerecendo, enfim, mas assim, tem serviços que não precisa subir agora. Sim, que pode podem esperar. 2 dias, pode esperar.
Tem outros que tem que subir agora, porque a amostra da pessoa tá vencendo. Sim. Amanhã o paciente vai lá fazer um ciclo de quimioterapia, por exemplo. Sim. Tem que Prioridade. ser atendido. É prioridade total. Uhum. Então a gente listou os principais sistemas, os mais críticos que a gente tinha que subir, colocar em produção, no caso, né? E nesse meio tempo, as áreas de negócio, né? Os usuários, chaves, gestores, enfim, nos ligando. Eu imagino. Qual é a situação? Meu Deus. A gente tá Desesperados. a gente tá Tendo com que fila dar aqui, prazo. o sistema tá fora, qual é o prazo, e a gente vai ter que rever prazo, quanto tempo mais, e gera planilha para daqui a pouco a gente conseguir fazer um atendimento de contingência. Então foi bem corrido, assim. Mas dos males o menor. Eu acho que a gente saiu super bem desse evento, assim, fortalecido como time de tecnologia, porque a gente conseguiu colocar no ar, assim, em tempo recorde, assim. Deu problema, no final de tarde, no outro dia, de manhã, já estava a maioria dos serviços críticos operando normalmente. No ar. E a gente acompanhando e tal. Então, o cliente não sentiu muito que é, né, a nossa prioridade, que tudo funcione para o cliente final. E foi um momento crítico, um momento tenso, mas nos fez refletir muitas coisas, tanto dentro da TI, né, como a Unimed um todo. Assim. Sim, no geral. E nos trouxe projetos nos anos posteriores para a gente... porque a gente acha que nunca vai acontecer. Para isso não acontecer de novo. É o aprendizado, né? É um aprendizado. E quando acontece, é o caos. Então, a gente, com certeza, a gente mudou de patamar hoje a tecnologia com esse acontecimento aí. Sim. Com as enchentes aqui, vocês não foram impactados? Fomos. Nesse sentido, Fomos. A gente foi impactado, a gente tem a unidade na Farrapos, ali, aquela unidade do Unifácil na Farrapos. Ali foi impactado. A gente tem um laboratório em Cachoeirinha. Hoje, logo que tu passa a ponte ali de Cachoeirinha, tem a Unimed à direita. A gente tem posto de coleta ali, a gente tem o Unifácil. E a parte de trás é o nosso processamento de exames ali. E ali ficou tudo alagado, né? Sim, ficou embaixo d'água. Então não afetou os equipamentos de laboratório, né? Isso tudo certo. Mas, se tá alagado ali, ninguém consegue trabalhar. Então o serviço estava parado. Então, por alguns momentos, a gente teve que usar a nossa contingência para fazer processamento de exames e tudo mais. Então, nenhum paciente ficou desassistido, né? E, vamos lá, o incêndio ajudou também a gente estar preparado para uma situação dessa. Para enchente, né? Para enchente também. Mas fomos afetados. Não muito, tá? O incêndio foi mais, mas o alagamento prejudicou um pouco. Uma situação mais extrema, né? É. Quando tu traz pra gente o exemplo do incêndio, assim, né? A gente falou um pouquinho agora da enchente de uma situação, são situações tão extremas, né? Mas vamos tentar pensar em situações talvez menos dramáticas, mas situações assim do dia a dia, né, da liderança. A gente vem tendo a oportunidade de conversar com outros líderes, né, que estão em cadeiras semelhantes à tua, e muitos falam pra gente, assim, dessa experiência de navegar nesses mares assim turbulentos que são da tecnologia com um pouco mais de tranquilidade, tendo a certeza de que, bom, é isso, o mar é turbulento mesmo, então tá, né? Como que eu consigo navegar assim, seguir engajando a minha equipe para que todo mundo, né, esteja remando para o mesmo lado, siga, né, interessado, enfim, com uma visão, né, de longo prazo, todo mundo, seja você, né, ou a tua equipe. Tem sido dessa maneira também a tua experiência? Como é essa experiência? Porque às vezes, né, vem uma onda um pouco mais forte, então, como eu falei, talvez não seja tão dramático, mas uma onda mais forte, como que faz para falar pra galera, ó, segura junto aqui, vamos junto. Vamos junto, vamos. A TI é sempre turbulento, né? Não tem ali mar calmo, assim, na TI é sempre turbulento, não é uma rotina, né? A gente brinca que é sempre um Kinder Ovo por dia. Tu sempre chega de manhã e sempre vai ter um Kinder Ovo diferente ali pra tu abrir. Uma surpresinha. Mas, assim, o que é importante nesses momentos, assim, a gente tá muito fechado, né, como time, e aliado à estratégia da cooperativa, para onde a gente quer ir, entendeu? O que a gente tem que fazer para chegar lá aonde a cooperativa deu como meta. Então, isso a gente reforça muito. A gente tem reuniões quinzenais de coordenação, eu tenho com o meu time. A gente tem reunião de gerência também. E a gente tem reuniões de superintendência, onde a gente mostra resultados, né? No contexto geral. Falamos muito de clima também no time, que isso é muito importante. Mas, assim, quem hoje tá lá como TI no time, tem a veia
TI. Sabe que não é mar calmo, entendeu? Uhum. Mas... Tá pronto. Tá pronto. Mas hoje a gente tem uma sinergia muito boa entre todos os times e principalmente com o negócio. A gente tá muito fechado, assim, sabe? O que a gente tem por fazer, qual é a expectativa do ano, o que a gente tem de metas para o ano e a gente corre pro mesmo lado, assim. Sim. E isso é importante para tornar os dias um pouco mais tranquilos. Mais assim, leves, do time. né? Claro, E tu entende que isso é a tal da liderança inspiradora, quando tu trouxe um exemplo aqui pra gente, né? É isso? Eu acho que é isso, assim. Ajudar. Hoje, sendo um gestor, né? Sendo coordenador do time, eu tento fazer uma gestão por exemplo, sabe? Por ter passado do outro lado também e conhecer muito como é que funciona tudo, eu tento liderar por exemplo, né? Eu tento fazer com que as pessoas que estão comigo ali no time, no dia a dia, né? Sigam mais ou menos um caminho. Às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente acerta, mas a gente tem que ter um propósito, né? E eu acho que todo mundo com o mesmo propósito na cabeça, assim, e seguindo no modelo certo, né? Correto, a gente tende a atingir o objetivo final. Claro. Então a gente trabalha lá com e muita se vocês transparência. estão alinhados ali com a estratégia da empresa, né? Com o negócio mesmo, acho que faz diferença, né? No final ali, na entrega dos resultados. Muito, assim, a transparência, né? A confiança entre a gente, lealdade com o time. Eu acho que isso são pontos importantes até, por vezes, mais que a própria tecnologia. Né? Eu coloco isso na frente, por exemplo. Para mim, tem um ponto a mais. A pessoa, pô, é transparente, é um cara confiável, veste a camiseta da empresa que ele trabalha, do que uma pessoa que pode conhecer tecnicamente 1000%, mas não tá engajado, né? Não tá no dia a dia ali lutando com a gente. Então, eu acho que a gente tá com um time bem bacana. Que bom. E a Datum contribui para isso, tá? A gente tem uma Datum lá hoje que nos ajuda bastante no dia a dia. É um desenvolvedor, ele trabalha num dos times ali super críticos, né, que a gente tem, e nos ajuda bastante. Fico orgulhoso também. Ai, Marcita, com certeza. Márcia, tu quer fazer mais alguma pergunta ou posso ir para o nosso bate-bola? O que tu acha? Pode ir. Então tá. A gente sempre vai se encaminhando, né, para o final. A gente faz um jogo rápido de perguntas e respostas, tá? Pode trazer o que vier primeiro na tua mente. Beleza. Qual que é a tua maior conquista? Não disse que eram perguntas fáceis. É complicado. Esses bate-bola é complicado. Profissional ou pessoal? Fica bem à vontade. É minha filha. Minha filha é a minha maior conquista. Muito Com bem. certeza. Aí, Sempre, né? Helena. Família em primeiro lugar. Me conta uma coisa que tu detesta. Que eu detesto? Acho que fofoca. Isso, sabe, rádio corredor, assim, eu acho que isso impacta muito isso impacta, né? Impacta muito o ambiente, assim, de bem. trabalho, assim, muito. Principalmente pra ti que faz a gestão do time. Né? Exato, assim, a gente tem, hoje a gente tá com um time muito bom, assim, mas a gente consegue perceber, assim, quando tem detratores, sabe? Que sempre coloca pra baixo, que, pô, tu olha a entrega do time do lado e era pra tu exaltar também e comemorar junto, mas tu vê que a pessoa já fica... Então, é bom que isso hoje não temos, né? Isso, a gente tá com um time muito bom lá na Unimed Porto Alegre, mas 16 anos, né? Então a gente passa por tudo. Passou por muita coisa. Então, é isso. E, bom, tu já trouxe alguns nomes aqui pra gente, mas vamos lá, vou fazer a pergunta novamente. Claro. Quem que te inspira a ação? A ação, pessoal ou profissional? Pode ser pessoal? Claro. Meu pai. Meu pai me inspira. Meu pai me inspira, assim. Bem. Como pessoa, enfim, como profissional que ele foi também. E sabe quando tu tem um exemplo, assim, que tu tenta seguir os passos? Ele me inspira. A ação, assim. Sim. Eu sei como Ele ele é um cara era. que faz Pelo acontecer, menos um assim. pouco. Eu sempre digo, se eu for 50% que meu pai foi, Isso aí. tá muito bom. Isso aí, Márcio. Eu falo a mesma coisa, assim. Se eu for o profissional que ele foi e o pai que ele foi, Sim. 50% tá excelente.
Ai, foi um belo episódio, não é mesmo? Eu fiz aqui algumas anotações para agradecer a presença do Diego Adam, que esteve aqui com a gente hoje. Ele, dá pra gente dizer certamente que ele é um cara de família, não é mesmo? Exatamente. Ele trouxe pra gente muitas histórias de inspiração, algumas histórias aí bastante dramáticas, não é mesmo? Passando aí por incêndios e etc. Mas ele lidou com tudo, ele usou uma expressão que é muito gaúcha, com cancha. Eu poderia dizer que ele é o cara que tem as manhas, né? Ele com certeza teve a gratidão sempre muito forte no coração, né? É uma coisa que ele traz bastante, quando ele reverencia muitas pessoas, terminou também de uma forma tão bonita, lembrando aqui da ancestralidade, né? E lembrando do futuro também, porque na verdade Diego começou o nosso papo dizendo que Helena era uma inspiração para ele e finaliza falando do pai, o que eu acho assim uma forma incrível de a gente finalizar, né? Afinal de contas, inspirar é quase um ciclo na tua vida, não é mesmo? É um ciclo. Então, muito obrigada. A gente pode olhar para lá para fazer o nosso brinde aqui. Obrigada, Diego. Obrigada, Valeu. Diego. Tchau, tchau.